Vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre o capítulo 4, que é a geração de amostras aleatórias de variáveis multidimensionais. Nós vimos anteriormente a introdução e a distribuição normal multivariada. Apresentamos duas funções, uma sem loop, outra com loop, para gerarmos isso, essas realizações. E agora vamos falar, nessa segunda parte, na segunda aula, essa videoaula, vamos falar sobre a distribuição Wishart invertida, que são distribuições muito importantes na inferência bayesiana e na inferência clássica. As distribuições Wishart e Wishart invertida, elas são relativas às matrizes de somas de quadrados e produtos não corrigidas W, se essas somas de quadrados e produtos forem obtidas de amostras de tamanho Ni, tamanho da amostra Ni, da distribuição normal multivariada com média zero, e parâmetro de covariância, obviamente, sigma. Então, se nós considerarmos um vetor aleatório x com os p componentes, x1, x2, xp, em que esse j aqui, desse vetor, ele vai referir a jésima unidade amostral. Então, vai variar de 1 até ni, porque eu tenho uma amostra tamanho ni. Essa amostra aleatória tamanho ni, de uma normal com média zero e covariância sigma. Então, a matriz aleatória dada por as somas desses produtos externos aqui, ó, xj vezes xj'. Veja que é produto externo, não interno entre dois vetores. Não é xj' vezes xj, é xj vezes xj'. Para j igual a 1, para j igual a 2, então isso aqui vai formando matrizes P por P para cada j, e eu vou ter ni componentes somados. O x1, x1' forma uma matriz P por P. Se o P for 10, uma matriz 10 por 10. Depois, x2 vezes x2', uma matriz 10 por 10. E ela vai ser somada na matriz 10 por 10 anterior. Veja que x1, x1' é independente de x2, x2', porque nossa amostra é uma amostra aleatória. Todos os ni componentes da amostra aleatória, todos os xj's, todos esses vetores são independentes. Cada linha da minha matriz de dados é independente uma da outra, pelo menos obtida de forma independente, como nós vimos na aula anterior para gerar normais. Então, a Wishart é a matriz de somas de quadrados e produtos não corrigidos, desde que a média de onde nós estamos mostrando seja nula. E uma matriz de covariância sigma, que vai ser um dos parâmetros da distribuição Wishart. Então, o número de termos que nós somarmos é um dos parâmetros da Wishart, é chamado de grau-liberdade. Então, essa matriz W, ela terá uma distribuição Wishart com Ni graus-liberdade, que no caso é o tamanho da nossa amostra, e parâmetro de covariação sigma, que é uma matriz positiva definida, que é o parâmetro para gerar as amostras XJ da normal. E, além disso, para ser o eixo, necessariamente deve ser a matriz de somas de quadrados e produtos de uma distribuição normal, não é de uma distribuição qualquer. Essa distribuição é a generalização da distribuição de Q². Q² é uma variável escalar, unidimensional. E ela é a distribuição das somas de quadrados de variáveis aleatórias normais. Se eu tiver o normal com média zero, zero e variância 1, eu tenho normal padrão. Z ao quadrado é uma Q² com grau-liberdade. Se eu tiver duas variáveis normais independentes, Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado é uma Q² com 2 graus-liberdade. Então, a Wishart é praticamente uma generalização de uma variável Q². Só que não necessariamente a variável normal que nós estamos considerando tem variância igual à unidade. Ela pode ter variância qualquer. Então, dá uma Q² escalonada, que a gente fala. Vai depender desse parâmetro sigma, como acontece com a Wishart. Bom, por outro lado, se nós tomarmos uma amostra agora de uma normal, mas tamanho n agora, de uma normal multivariada, com média μ, não necessariamente zero, pode ser até zero esse μ, um vetor não necessariamente vetor de zeros, e a mesma matriz de covariância sigma positiva definida, P por P, a distribuição dessa matriz aleatória W, aqui definida pelas somas de J variando de 1 a N, dos produtos externos, dos desvios de cada XJ em relação à média, XJ menos a média, vezes XJ menos a média, transposto.
Não é produto interno. O transposto não está no primeiro aqui, ó, XJ linha XJ. Nem aqui, ó, XJ menos X barra linha vezes XJ menos X barra. Está no segundo termo do produto, no segundo fator do produto. Por quê? Porque senão nós teríamos um escalar, 1 por 1. Então não seria uma matriz P por P. A matriz W, de somas de quadrados, que estão na diagonal da matriz, W1, W22 até WPP. São somas de quadrados. Fora a diagonal, W12, W13, W1P, 23, 2W, 24, 25, 2P e assim por diante, até P-1 com P, são somas de produtos. Esses valores são, essas variáveis aleatórias são componentes dessa matriz W, P por P, que tem distribuição Wishart. Quando eu faço a correção para a média, então eu perco um grau de liberdade. Então, se eu gerei uma amostra tamanho N, eu vou perder um grau de liberdade por causa da correção da média. Então, meu grau de liberdade vai ser N menos 1. Então, por exemplo, eu posso usar tanto esse processo quanto esse para criar uma realização de uma variável Wishart. Basta gerar uma amostra aqui. Se eu quero um Ni igual a 10, especifiquei um sigma, P por P. Gero normais com média zero, amostras de normais com média zero e essa covariância sigma que me interessa, e obtenho a minha soma de quadrados e produtos dessa forma. Então, eu gero 10 valores e eu vou ter minha Wishart com 10 graus de verdade. Por outro lado, se eu vou usar esse processo aqui, mesmo que eu gere de normais com média zero, mas eu vou corrigir para a média, aqui não importa a média que eu coloco, se eu coloco tudo 10, se eu coloco tudo números diferentes, ou tudo zero, mas se eu vou fazer a correção aqui, então tem que gerar uma amostra tamanho 11, para no final eu ter a mesma Wishart com 10 graus de verdade. Então, tanto faz usar um processo ou outro, aqui necessariamente eu tenho que gerar de normais com média zero, aqui eu posso gerar de quaisquer normais, inclusive com média zero, mas aqui eu estou fazendo correção para a média, aqui eu não estou fazendo correção. Então eu tenho soma de quadrados e produtos não corrigidas, e aqui eu tenho soma de quadrados e produtos corrigida para W. No R, a gente obtém isso aqui facilmente. Eu tenho a matriz de dados, eu pego o var da matriz de dados, eu tenho a matriz S, que é a matriz de variância e covariância amostral. Se eu multiplicar por N-1, que são os graus de verdade, porque isso aqui, dividir por N-1, me dá a covariância, que o R dá com o comando var. Se eu multiplicar por N-1, eu cancelo N-1 e obtenho essa expressão aqui, que é o que eu preciso, que é a soma de quadrados e produtos corrigidos. Então, se eu usar o comando var, não preciso implementar isso aqui. Só o comando var já me dá tudo isso aqui aplicado a uma matriz de dados. Para fins de conhecimento, a função densidade Wishart da matriz P por P aleatória, cuja realização é Wzinho, P por P, com parâmetros Ni e sigma, Ni escalar, sigma, P por P, é dessa expressão aqui. Ó. Veja que depende do determinante da sigma, elevado a menos Ni sobre 2, Ni é o grau de liberdade. Determinante dessa W, que é a realização da variável aleatória W maiúsculo, elevado a Ni menos P menos 1 sobre 2. Veja que W é uma matriz, letra minúscula, realização da variável aleatória W, Wishart. Aqui é a gama generalizada, gama multivariada. Então, 2 elevado a Ni, P sobre 2, π elevado, π é o número π, né? Elevado a P, P menos 1 sobre 4, e aqui o produtório da função gama, avaliado para grau de liberdade sobre 2, grau de liberdade menos I mais 1 sobre 2, e esse I vai variar de 1 a P. Quando I for 1, é Ni sobre 2. Quando I for 2, me dá Ni menos 1. Quando I for 3, Ni menos 2. E assim por diante, até Ni menos P mais 1. E a função gama, conhecida função gama, gama de x, é essa expressão aqui, essa integração aqui. Isso é só por curiosidade. Então, para gerarmos variáveis aleatórias, realizações de variáveis aleatórias Wishart com esses parâmetros Ni e sigma, positiva definida, grau de verdade inteiro, nós podemos usar um gerador de amostras aleatórias normais multivariadas, que pode ser a normal, aquele algoritmo que nós implementamos na aula passada, sem loop, com loop, aquele primeiro com loop, o segundo sem loop, que seria melhor, ou usarmos os dois pacotes, o MAS e o MVT-norm, e usarmos as funções correspondentes que eu falei no finalzinho da aula passada. E em seguida, a partir desses dados, a matriz de dados, obter a matriz de soma de quadrados e produtos amostrais. Eu vou usar isso e vou obter usando o segundo critério. Tanto faz usar o primeiro critério, esse ou esse. Eu vou usar esse porque aqui eu tenho um comando pronto no R, que é o var.
Então, eu vou fazer a correção para a média usando o var. Multiplico por n menos 1. Então, se eu quero um grau de liberdade 10, eu tenho que gerar 11. Se eu quero tamanho 20, grau de liberdade 20, eu tenho que gerar 21 a minha amostra. Só isso que eu tenho que tomar cuidado. Essa matriz será uma realização de uma variável aleatória Wisher, que é uma matriz de dimensão P por P. A seguinte função, então, é utilizar. Então, eu tenho aqui random, Wisher, esse aqui, joguinho da velha aqui, indica os comentários. Aqui eu estou especificando que eu vou usar o MVT-norm para gerar amostras aleatórias da Wisher com esses parâmetros, ni e sigma. E aqui eu chamo o pacote MVT-norm. A função que eu estou usando para gerar números normais é o RMV-norm, que é Random Multivariate, MV, né? Normals. Então, Multivariate Normals. Então, gerar números aleatórios da normal. Então, aqui gera uma amostra tamanho n por p. N dado por ni mais 1 nesse caso aqui. Bom, Wisher, Random Wisher, é o nome que eu dei para a minha função. Com os argumentos ni, que são os parâmetros, e sigma. Então, o argumento escalar ni e a matriz p por p sigma positiva definida. Que eu vou especificá-los aqui, ó. Sigma, aquela mesma matriz que eu usei para normal lá, grau de liberdade 5. Então, eu capturo o P porque eu vou formar porque eu preciso do argumento mi para usar a função RMV-norm do MVT-norm, para gerar amostras, matrizes de dados normais, multivariados, com cada linha sendo uma observação multivariada independente das outras linhas. Então, eu preciso do P. Então, eu capturei o P como número de linhas, podia ser o ncol, número de colunas da matriz sigma. Especifiquei a média, um vetor de zeros, usando o comando matriz, então vai ser uma matriz colunas de zero, então P por 1. E aqui, usando o comando rnorm. Veja que eu vou usar o var, então eu preciso gerar uma amostra tamanho n, ni mais 1. Para que o meu grau de liberdade seja ni mais 1 menos 1, seja ni. N menos 1, ni. Então, com parâmetros mi e sigma para gerar normal. Aí eu utilizo o var e multiplico por nu, grau de liberdade, eu estou aplicando essa regra aqui. Estou obtendo essa expressão aqui, que é uma realização da W. Retorno esse W, eu tenho tudo pronto. Então aqui, carreguei o pacote, carreguei a função, carreguei o pacote, para, ao chamar essa função, não dar erro. Se não tiver instalado, terá que instalar. Especifiquei a sigma e o grau de liberdade, chamei o rwisher, que é o nome da minha função, com os parâmetros que eu quero, ni e sigma. E imprimi minha W. Veja que cada chamada disso gera uma única realização da variável aleatória wisher. Vamos lá no RStudio, para vocês verem isso aqui funcionando. Então, vou carregar o pacote aqui, sigma, ni, pronto, carreguei meu sigma, que é aquela matriz 4, 1, 1, que nós já havíamos visto, o grau de liberdade aqui, ó, 5. Agora, meu P é o número de linhas nessa matriz, como ela é 2 por 2, P igual a 2. Mi, um vetor de zeros, coluna, então no objeto R é uma matriz, que é o RMV-norm que exige. E, ao chamar esse aqui, ele vai me retornar uma matriz de 6 dados por 2 colunas, que são as duas variáveis. Cada vez que eu gerar aqui, gera uma amostra diferente, com média zero. São normais com média zero, mas covariância sigma. Né? A covariância não é identidade. Então, vou pegar uma amostra dessa, deve ser um outro resultado. O comando var aqui me retorna a matriz de variância e covariância da minha amostra. Se eu multiplico por ni aqui, eu tenho uma realização da minha variável wisher. E eu retorno esse W aqui, que foi a realização. Essa aqui é uma matriz de soma de quadrados de produtos. Na soma de quadrados aqui na diagonal, a soma de produtos pode ser negativa fora da diagonal aqui, no caso não foi. Então eu carrego a função rwisher, carrego aqui e imprimo. Toda vez que eu chamar aqui, eu teria uma realização diferente. Gerei, imprimi, gerei, imprimi, gerei, imprimi. Veja os resultados. Sempre a diagonal positiva, fora a diagonal como a soma de produtos, eventualmente pode dar negativo. Ou dar negativo e eventualmente dar positivo. Pode ser nulo também, então não importa. Vou mudar aqui o programa, mas vou voltar lá para os nossos slides
para a gente continuar. Uma outra distribuição, então, que é relacionada com o wish é o wish invertido. Então, se a gente tiver uma variável aleatória W, wish, dimensão P, parâmetros ni, grau de liberdade, sigma, matriz de covariação. Então, a distribuição da variável dada pela inversa, matriz inversa da W, que é uma wisher, é simplesmente inverter, não é resolve, eu tenho uma variável aleatória wish invertida, cuja função de densidade é essa aqui. Veja que nessa densidade os mesmos parâmetros ni e sigma da amostra original, portanto da wisher, são relacionados. Aqui a variável aleatória com um valor minúsculo, que é a sua realização. Então, avaliado em Szinha, essa função dado ni e sigma, nós temos agora, ó, veja que tem uma diferencinha aqui em relação ao wish, que é o determinante da sigma menos 1. Aqui é sigma menos 1. Aqui é a mesma função normalizadora no denominador, no numerador um pouquinho diferente. Essa parte aqui está em amarelo. E a parte de baixo aqui é o que compõe a função normalizadora. O resto depende da S, que é a realização da variável aleatória wish invertida. Então, essa S aqui é a wish invertida, e essa é a função de densidade da wish invertida. A gente apresenta por W menos 1, com dimensão P, parâmetros ni, que são os graus de liberdade, e sigma. Matriz de covariação. Parâmetro de covariação, sigma. Não é a matriz de covariância da minha matriz. Veja que a nossa variável aleatória é uma matriz, não um vetor. É uma matriz P por P. Na normal, a nossa variável aleatória é um vetor P por 1. Então, se a gente quiser gerar uma realização wish invertida, basta gerar uma wish e inverter a matriz. Aqui quadrado, que isso aqui generaliza, eu tenho uma chamada aqui quadrado invertida. Como é que eu obtenho uma aqui quadrado invertida? Gero uma aqui quadrado e tomo recíproco. Como matriz, você não põe 1 sobre a matriz, você faz a inversa da matriz. Não existe 1 sobre a matriz. Então, a mesma função anterior, veja, até aqui é a mesma coisa na função, gerei a wish, aqui usei o comando solve para inverter a W, chamei de WI. E a diferença aqui é o retorno. Vou retornar tanto a W, que eu chamei de W mesmo no retorno, quanto a WI, que eu chamei de WI também no retorno. Esse nome é o retorno, esse aqui é o objeto que foi criado aqui dentro. Então, vou retornar a realização wish e a wish invertida no formato de lista. Então, alterei o retorno da função e acrescentei essa linha aqui para obter a wish invertida. Não tem segredo. Chamo o mVetorNorm, especifico os parâmetros, chamo o rwish agora que vai sobrescrever a anterior, e imprimo o x cifrão w e o x cifrão wi, da wish invertida. Se eu imprimir o x, eu vou mostrar lá no programa, vocês verão que a minha wish invertida, vocês verão que se eu colocar o x aqui, ele vai retornar os dois objetos, não um só. Então, antes de carregar aqui sobrescrever, mesmo P, mesmo Mi, mesmo vetor. Aqui eu mudei, eu pus 10 para ilustrar, podia ser 0, mas como eu estou obtendo a soma de quadrados e produtos corrigidos, essa média aqui é irrelevante, qual que seja, porque eu estou usando o comando var aqui, ó, que já corrige para a média. Então, independente se usar 10, 100, 1000, 0, é a mesma coisa. Então, eu especifiquei a média, 10, meu P igual a 2, gero uma normal, agora veja que está oscilando em torno de 10, tá? Nos dois casos. Pode ser valores diferentes, qualquer valor que eu quiser. Obtenho a minha matriz wisher, obtenho com a inversa dela, com o comando solve, que inverte, obtenho a matriz WI e retorno na forma de lista. Então, se eu faço isso, carrega a função aqui, carrega o pacote, tem que estar instalado, se não tiver, instalem. Grau de liberdade, gero o x, imprimo o objeto wisher, imprimo o objeto wish invertido, imprimo os dois objetos simultaneamente, o x cifrão w e o x cifrão wi. Então, o x é a lista inteira. X cifrão w é o componente wisher da lista. X cifrão wi é o componente wish invertida da lista.
Simples. Então, essa função agora, rwisher, solta as duas coisas ao mesmo tempo. Vou deixar aqui já no próximo. E vamos voltar para o Sumatra para vocês observarem, as demais peculiaridades que ainda temos para falar sobre o Wishart. Então, vamos falar agora de um algoritmo que é o mais usado. Então, se eu for recomendar, não recomendo nenhum daqueles algoritmos anteriores. Eu usei o segundo lá, né? Mas são equivalentes. Portanto, esse algoritmo é usado quando eu tiver graus de liberdade reais. Então, se eu tiver um grau de liberdade 10,5, como é que eu vou gerar uma amostra lá de tamanho 11,5 para fazer a soma de quadrado corrigido? Não tem amostra 11,5. Ela é 11 ou ela é 12. O n tem que ser inteiro. Então, eu não consigo gerar nunca uma Wishart com um grau de liberdade fracionária. E esse algoritmo aqui, ele me possibilita gerar graus de liberdade com qualquer caso decimal positivo, né? Qualquer número real para o grau de liberdade positivo. Esse algoritmo é devido ao Smith-Hawking e ele foi publicado em 72. Então, eu posso considerar uma decomposição da sigma tanto por raiz quadrada, que nós já vimos bem, né? Sigma meio vezes sigma meio, ou por Cholesky, que é o S vezes o S transposto. S do Cholesky é uma matriz triangular inferior. S transposto é simplesmente sua transposta, e, portanto, é uma triangular superior. Quando eu faço produto, eu recomponho a sigma. Como é a raiz quadrada? Igual a raiz quadrada de 4, é 2. Porque 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, eu recomponho 4. Ok? Então, nós devemos construir uma matriz, para esse processo, uma matriz triangular inferior. Ou seja, todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Então, a matriz P por P, T, triangular inferior. Os elementos T e J dessa matriz são realizações dessas duas variáveis aleatórias. Na diagonal, eu tenho uma raiz de Q quadrado com Ni mais 1 menos I graus de liberdade. Por exemplo, o T1, eu vou obter uma realização de uma Q quadrada, depois eu extraio a raiz quadrada dessa realização. Aí tem a variável pretendida. Com quantos graus de liberdade? Ni, que eu vou especificar, que é um dos parâmetros, mais 1 menos 1, que o I é 1. T1, 1 do índice. Quando T22 é Ni mais 1 menos 2, então Ni menos 1. Mais 1 menos 2 dá menos 1. TI é 3 vai ser Ni mais 1 menos 3, então Ni menos 2. Até o P. TPP, uma realização de uma raiz de quadrado com Ni mais 1 menos P, ou Ni menos P mais 1. E abaixo da diagonal? São normais padrão independentes. Então, T21, T31, 32, 41, 42, 43 e assim por diante, até o P menos 1P, são todos normais padrão. E acima da diagonal? Todos nulos. Então, eu monto essa matriz T, obtenho essa matriz gama, fazendo o produto da T vezes a T transposta, um produto matricial, TT transposta, e obtenho sigma meio vezes a TT transposta, sigma meio. Ou Cholesky, S, T vezes T transposta, Cholesky transposta. Matriz triangular inferior, T vezes T transposta, matriz triangular superior da Cholesky. E acabou. Montei a W. A W é uma realização da Wish. Se eu quero a Wish invertida, eu uso o Solve, tem uma realização da Wish invertida. Portanto, essa W terá a distribuição Wish, Ni, P, Ni, Sigma, e esses dois autores, Smith e Hawking, em 72, provaram isso lá, nesse artigo. E esse algoritmo a gente pode gerar variáveis Wish com graus de liberdade reais ou inteiros. O programa tem algumas peculiaridades que eu gostaria de falar. Mesma coisa aqui. Então, eu chamei essa função de RW e WI. Eu gero random, wisher e wish invertido. Capturo P pelo número de linhas, ou podia ser N-call aqui também, número de colunas da sigma. Os graus de liberdade aqui, veja, os graus de liberdade aqui vão variando. Ni quando o I for 1, Ni menos 1 quando o I for 2, Ni menos 2 quando o I for 3, até Ni menos P mais 1. Então, vai de Ni a Ni menos P. 10, 9, 8 e assim por diante. Vai baixando. Então, os graus de liberdade aqui, ó, Ni até, eu criei uma lista com esses dois pontinhos, até Ni menos P mais 1.
quando o I for P. Então, ele vai variar nessa lista aqui. Depois eu mostro para vocês. Se o P for maior que 1, eu estou no caso multivariado. Se o P for 1, eu já gero uma aqui quadrado, a raiz quadrada é o único elemento que eu preciso. Bom, aí eu vou gerar uma aqui quadrada escalonada no final, se o P for 1. Então, esse algoritmo serve para tanto escalar, que gera aqui quadrado escalonado, ou escalado, né, melhor dizendo, e se o P for 1. E se o P for maior que 1, é uma variável aleatória, o eixo. Se eu inverto, eu tenho o Q quadrado escalado invertido ou o eixo invertido. Bom, aqui, o R gama, aqui, se eu gerar variáveis aleatórias gama com um parâmetro alfa, grau de liberdade sobre 2 e parâmetro beta igual a 2, eu tenho uma Q quadrado. Só que no R, o terceiro argumento da função R gama, o segundo argumento é o alfa e o terceiro é 1 sobre beta, não é o beta. Então, o gama é o grau de liberdade sobre 2 e o terceiro argumento é 1 sobre beta. Então, eu tenho que entrar não com 2, mas com meio por causa da parametrização específica do R. Então, eu estou usando uma relação da gama com Q quadrado para gerar P variáveis aleatórias Q quadrado. Então, R gama, que na verdade está gerando P variáveis aleatórias Q quadrado, igual eu expliquei. Vai variar o grau de liberdade, que por primeira variável aleatória, ele faz isso na sequência, ele vai gerar com ni grau de liberdade. Na segunda, ni menos 1 grau de liberdade. Na terceira, ni menos 2. Na quarta, ni menos 3. Até na pésima, que é ni menos p mais 1. Com beta, 1 sobre beta igual a meio, ou seja, beta igual a 2. O comando lower.tree de uma matriz, aí eu extraio a raiz quadrada, e vou ter as raízes do Q quadrado com os respectivos graus de liberdade que vão variando de acordo com a posição na diagonal. E pego a diagonal. Então, crio uma matriz com essas raízes de Q quadrado na diagonal e zero fora dela. Se eu pegar essa matriz aqui, que ela é P por P, diagonal preenchida, e usar o comando lower.tree dessa matriz, ele põe true nessa parte de baixo da matriz, onde for lower, na parte inferior da diagonal. E o que que a gente faz? O t, nessas posições em que é true, vai receber os valores de variáveis aleatórias normais independentes. Cada um dos lugares recebe um valor. Quantos valores eu preciso? Se eu tiver uma matriz 10 por 10, quantos elementos abaixo da diagonal eu tenho? Combinação de P 2 a 2. Como é que é a combinação de P 2 a 2? P vezes P menos 1 sobre 2. Por isso que eu gero P menos 1 sobre 2, elementos normais padrão, com R enorme, e coloco abaixo da diagonal da matriz, sem nenhum loop, na matriz T, onde for true aqui. Então, ele vai receber os valores da R enorme. Eu vou mostrar para vocês esses comandos aí. O Cholesky, que eu optei por usar em vez da raiz quadrada, então eu obtenho o Cholesky com o Chol da sigma. Em vez de achar a decomposição espectral ou o eigenvalues, achar a raiz quadrada da diagonal, igual nós vimos nos casos anteriores, a gente vai usar o Cholesky. É mais rápido, é um algoritmo mais eficiente e dá o mesmo resultado teórico. Como o Cholesky do R é a matriz triangular superior, e ela vem aqui no final, então ela entra direto aqui. E na parte inferior do produto, que vai multiplicar aquela matriz gama, que é a T vezes a T transposta, entra com a matriz triangular inferior, então tem que pegar a transposta dela. Então, transposta da S vezes, produto matricial, T vezes transposta da T vezes transposta da T aqui no núcleo. S transposta. Mas está invertido porque o R solta ao contrário a Cholesky. Porque cada programa solta de um jeito. Um solta a matriz triangular superior, chama de fator Cholesky. Outro solta o triangular superior, chama de fator Cholesky. Então, no R, S é uma matriz triangular superior. A WI é o solve, né? Se eu tenho uma Wisha, basta inverter. Solta a lista, está pronto. Então, aqui o exemplo, né? O grau de liberdade, aquela mesma matriz, chamei a minha função, ele vai imprimir os dois elementos, o W e o WI, nessa lista aqui. Tá? Eu usei alguns artifícios, né? Primeiro, criei uma diagonal com as raízes de quadrado, usei a relação da gama com a Q quadrado para explicitar isso, para ensinar a vocês que a Q quadrado e a gama são relacionados. Uma gama
comparamos grau de liberdade sobre 2 e beta igual a 2, gama alfa beta, né, com dois parâmetros. Ela é uma quadrada com grau de liberdade df. Portanto, no R, como o terceiro argumento da função é 1 sobre beta, por isso que eu entro com meio aqui, não 2. O SQRT, ele inverte, ele extrai a raiz quadrada da variável aleatória aqui quadrada, que foi gerada via a relação com a gama. Vamos voltar para o RStudio para mostrar esse programa para vocês, que eu já coloquei aqui. Então, já tenho os parâmetros já carregados, porque eu não estou na mesma aula aqui, né? Então, meu P, veja os graus de liberdade, varia. Veja que o meu Ni é 5, o meu P é 2, então ele varia de Ni até Ni menos P mais 1. 5 menos 2 mais 1. 3 mais 1, 4. Então, 5 e 4. Então, um vetor com o valor 5 e 4. O P é maior que 1 é. Então, essa R gama aqui, ó, ele vai usar o P e grau de liberdade 5 para gerar a primeira gama, 5 sobre 2, né? E depois na segunda, 4 sobre 2. Olha lá, então ele vai usar 2,5 e 2 como argumentos. Então, com esse comando aqui, ele gera duas variáveis que quadrados, com 5 e com 4 graus de liberdade, extrai a raiz quadrada disso, então vai gerar outros valores, né? Obviamente, porque é aleatório, vai gerar outros valores agora, transforma isso em diagonal. Cada hora que eu estou fazendo aqui, gera um número diferente. O lower.tree, ele vai pegar a parte inferior, que só tem 1. Então, ele vai fazer false. Se eu escrevo isso aqui, ó, T, né, onde o lower.tree, vou fazer aqui, o T, onde o lower.tree é true, ele seleciona esse elemento aqui da minha matriz, esse elemento. E aí ele preenche com os R-norm. Quantos R-norm? P, que é 3, 2, vezes 1, que é P menos 1, dividir por 2, 2 vezes 1, 2, dividir por 2 dá 1. Então ele vai gerar, nesse caso, uma única realização normal padrão. Vai pôr na parte inferior dessa matriz. Então vamos ver como ficou a minha matriz dela. Ele pegou, aqui gerou um outro valor, né? Porque é toda hora que eu chamar, gera aleatório, porque eu estou com um R enorme aqui, aleatório. Veja que é uma matriz triangular inferior, como eu queria. Aí ele não entrou no else, porque não é escalar. Aí achou o fator de Cholesky da matriz sigma. Veja que ela é uma matriz, aquela matriz 4, 1, o fator de Cholesky dela é esse, ó, matriz triangular superior. Então vem aqui. Aí eu transponho para ter a triangular inferior do lado de cá. T vezes T transposta me dá aquela matriz gama. Se eu fizer esse produto inteiro aqui, eu tenho uma realização Wishart. WI, a inversa da Wishart. Então, basta soltar esses dois valores. Então, muito trivial, N sigma RWI. Então, ele soltou, não atribuiu objeto nenhum, então ele soltou a lista. Cifrão W, a Wishart, e a sua inversa, a Wishart invertida. Se eu chamasse aqui, ó, Daniel, então, o objeto Daniel conteria a lista. Daniel, cifrão W, é WI, que eu pus lá, cifrão W. O cifrão W. Então, se eu imprimir a WI, se eu imprimir a W, eu tenho os componentes separados. Se eu imprimir o objeto Daniel, eu tenho os dois objetos, o W e o WI, da lista. Então, eu tenho a realização Wishart e a Wishart invertida. Wishart invertida é simplesmente a inversa da Wishart. Então, voltando para os nossos slides. Então, é isso aqui que eu queria justificar, né? Aqui quadrado com N graus de liberdade pode ser gerado por uma gama com alfa igual a grau de liberdade sobre 2 e o parâmetro beta igual a 2, uma gama de dois parâmetros. E no R, como nós não entramos com beta, mas entramos com o recíproco do beta como terceiro argumento, então nós entramos com meio no R. Essa é a diferença. Então, uma coisa é a relação, outra coisa é o jeito de entrar por causa da parametrização do programa. Isso é muito importante quando a gente vai usar alguma função pronta do R, estudarmos isso.
O segundo detalhe de extrema importância refere-se ao fato de que o R, né, o parâmetro beta, é o recíproco do terceiro argumento da função R gama, como eu acabei de explicar para vocês. Por isso, entramos com meio e não com 2. A escolha do gerador de variáveis aleatórias gama foi feita apenas para ilustrar a relação. Então, eu poderia vir aqui no meu programa e usar RXISC. Vou fazer isso ali no RStudio para vocês verem. Então, aqui, eu poderia usar o RXISC, o número de variáveis que eu quero e o parâmetro que eu quero. Aí tiraria esses parâmetros aqui. Um grau de liberdade é F. Extrai R quadrado, mesma coisa. Então, essa minha função aqui geraria a mesma coisa. Realizações de variáveis aleatórias Wisher e Wisher invertido. Não mudou nada. Então, aqui é mais fácil. É RXISC, random, chi-square, variables. Estou falando em português, né? X, que é chi-square. X aqui é chi-square. Com P variáveis com esses graus de verdade. P é 2, não aqueles 5 e 4 lá. Acabou, direto. Então, muito mais simples. Então, a mesma coisa aqui, ó. RX que 1 DF. Só isso, tá? Não vou trocar aqui embaixo, não, mas é a mesma coisa. Então, não preciso usar a relação da gama, não. Posso fazer isso diretamente usando RX, RK². E o que eu usei também foi o fator de Cholesky, S transposto. Só que o Cholesky do R, o S transposto, é o que ele solta. Ele solta essa parte, não essa. Em geral, a gente costuma chamar de Cholesky o triangular inferior. Mas o R não, é S transposto. Então, na hora de fazer aqueles produtos, dá diferente. Então, o número de variáveis igual a 1, a distribuição Wisher especializa na Q quadrado e a Wisher invertida na Q quadrado invertida. Quando P é 1, então, nós temos variáveis Q quadrado escalada, fator de escala sigma 2, e Q quadrado invertido escalada com 1 sobre sigma 2 como fator de escala. Tá? Essa é a lógica. As mais importantes funções para a existência do R são a R-Wisher, do pacote BISMO. Então, se você instalar o pacote BISMO, você tem uma função chamada R-Wisher, que se assemelha muito com a implementação que a gente fez aqui. E a RWWI, que é a nossa, né, é muito semelhante a essa aqui. E a função RWish do pacote MC e MC-PEC, que possui também implementação também muito parecida com a nossa aqui, que nós chamamos de RWWI. Em ambos os casos é utilizado o gerador de realizações de variáveis aleatórias Q quadrado diretamente. Então, RWisher do pacote BISMO e MC e MC-PEC, o pacote com a função RWish. Então, você não precisa implementar o que está aqui se você quiser usar diretamente os pacotes R. É só instalar os pacotes e usar essas funções aí, de forma igual que nós usamos aqui. Na próxima aula, nós vamos ver a distribuição T multivariada e duas outras distribuições. Muito obrigado e até lá.